Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse vídeo em específico, eu estou direcionando ele a explicar o que vai ser essa minha próxima semana, né? Que eu estou com metas muito ambiciosas, metas que eu nunca bati, metas que eu não imaginei que eu bateria, né? Pelo menos até essa semana de agora que eu vou tentar bater, para fazer com que a minha evolução seja exponencialmente brutal, para explodir a minha evolução e a minha perspectiva sobre a minha preparação. Começando por uma das metas, eu tô olhando aqui pro lado, mas não tem nada, viu? Não vou mostrar não, mas tá só o computador. O que acontece é o seguinte, tô com uma meta de bater 12 horas todo santo dia, né? Todo santo dia, sem exceção, bater 12 horas líquidas de estudo. Talvez não dê quarta-feira, mas é por causa da igreja que eu tenho, enfim. Mas eu tô com essa meta ambiciosa de bater 12 horas líquidas de estudo todos os dias e também fazer 80 questões todo santo dia sem falhar. 80 questões bem revisadas, 80 questões de conteúdos que eu devo fazer, não só de conteúdos revisionais, que eu já tenho uma certa facilidade. E eu acredito piamente que essa semana vai ser a semana que vai mudar completamente a rota daquilo que eu imaginei que viria daqui para frente. Uma das semanas mais importantes do meu ano, com toda certeza, a semana que eu estabeleci como sendo uma virada de chave. Não que eu já não virei, não que eu já não tivesse virado várias chaves antes, eu virei. Só que essa semana em específico é um em que eu vou cruzar todos os limites que eu achei que eu não iria conseguir. O primeiro limite que eu passei semana passada foi justamente a barreira das 10 horas, que eu fiz 12 horas líquidas. E essa semana eu vou tentar fazer todo santo dia. Eu acho que eu consigo sustentar essa rotina durante 3 meses de reta final, não é mesmo? No que eu vou fundamentar a minha preparação nessa reta final? A minha reta final vai ser fundamentada com base em questões, com base em erros. Eu vou direcionar totalmente tudo aquilo que eu tenho como uma análise minha, uma análise geral daquilo que eu sou, das minhas lacunas e da minha preparação, e eu vou direcionar tudo isso às questões, e das questões eu vou direcionar para erros, e dos erros das questões eu vou fazer uma ramificação de revisões brutal. O que vai acontecer? Eu já estou em um nível em que eu consigo direcionar 75% da minha preparação para questões. Entende? E eu decidi que eu vou fazer isso. Vou fazer isso da maneira mais eficiente possível. Para quem não sabe, eu já tinha uma análise muito robusta sobre a minha preparação nesse caderninho aqui. Aquele caderninho de 10 reais, todo mundo já teve um desse na vida. Mas aqui eu tinha uma análise muito completa. Uma análise muito completa das etapas da preparação que eu estava, me conscientizando de que etapa da preparação eu estava, do que eu tenho que fazer a partir de agora, das coisas que eu deveria continuar fazendo ou não, entendeu? Então eu tinha, sim, esse nível de análise, também tinha, lógico, o caderno de erros padrão, né, que é aquele que tem os erros por disciplina, e por aí vai. O que acontece é o seguinte, eu vou fazer agora uma nova organização, que eu já falei sobre, né, que vai ser com base no banco de questões da plataforma, que é muito robusto, são muito boas as questões, o filtro é muito bom, então eu vou abusar dessa ferramenta completamente. A partir dos erros, utilizar desse caderno, que vai ser o meu caderno revisional. A partir de agora, ele é um caderno que eu comprei agora há pouco, minha tia me deu, ganhei da minha tia acho que antes de ontem. E ele vai ser o caderno que eu vou utilizar para gravar aqui todos os meus erros. Qual que é a mentalidade que eu quero trazer para vocês? Por que eu vou direcionar a minha preparação às questões agora? Vou direcionar a minha preparação às questões porque eu preciso fechar as lacunas e eu preciso também avançar com agressividade. Eliminar completamente assuntos como óptica, eletroquímica, equilíbrio químico, cinética química e soluções, que eu já tenho uma base boa, mas eu não domino o conteúdo. E esse direcionamento para questões vai ser com essa finalidade, né? Essa finalidade de fechar o cerco. Fechar o cerco e me trazer para a realidade. Falar o que tu sabe mesmo, o que você não sabe. Vamos arrochar, vamos começar a fazer aquela revisão brutal. E aqui nesse caderno é onde eu vou fazer essa revisão louca. Como? Errei. O meu erro eu vou traduzir nessas páginas de maneira que eu entenda o que eu deveria ter pensado para que eu conseguisse acertar a questão. Não ficar refletindo sobre, caraca, por que eu errei? Entende? É diferente você refletir no porquê que você errou e você refletir no que faria você acertar.
O que eu poderia ter pensado aqui que me faria acertar essa questão? Lógico, anotar conceitos, anotar palavras novas e por aí vai, porque esse é o fundamento desse caderno. O caderno é implementar dentro dele coisas com base naquilo que eu não sei. Lacunas, fechamento de lacunas, brutalizado de maneira robusta e eficiente, na minha visão, bem eficiente, né? Por exemplo, aqui, lógico, eu tenho... é uma coisa bem besta, bem tranquila mesmo, mas são todas as matérias aqui nesse caderno, não tem de naturezas, né? Naturezas e matemática tá nesse caderninho. Para humanas eu vou utilizar outro, mas eu não tô focando tanto em humanas por agora. Tô deixando para um pouco para depois, a não ser redação e linguagens. Redação e linguagens estou dando um foco, que é bastante importante. Enfim, esse vai ser mais ou menos o direcionamento da minha preparação. Direcionamento esse que eu espero que aumente meus acertos ao final dessa semana, com base nas matérias que eu tenho que assistir, com base nos conteúdos que eu tenho que dominar, com base em tudo aquilo que eu prevejo que vai acontecer. E aqui é que vai estar o fundamento de tudo. O fundamento de escrever, por exemplo, botânica e genética, cara, tem muitas nuances, muitas coisinhas pequenas, entendeu? Em botânica, cada questão que eu faço tem uma palavra nova que eu não sei o significado, cara. Onde é que eu vou anotar isso? Aqui. Ah, André, mas com que frequência você vai olhar? Todo dia. Todo dia. Todo santo dia eu vou dar uma olhada nesse caderno. Todo santo dia de manhã, ao acordar, eu vou passar o olho nesse caderno. Ah, tá, isso aqui eu lembro. Ah, tá, isso aqui eu não lembro. Caramba, isso aqui eu não lembro. Deixa eu dar uma olhada de novo. Ah, tá, isso aqui eu lembro. E passar pelo caderno inteiro, revisando todos os meus erros que eu vou ter daqui até o dia da prova. E esse vai ser o meu método de revisão ativa, tirando, lógico, os flashcards e a teoria, né? Que algumas vezes não vai adiantar, né? Ter só o caderno, porque tem questões que a teorização pode abordar algo que eu não sei. O que vai exigir de mim uma postura um pouco mais rígida sobre os erros, sobre esse erro em específico e sobre como eu devo revisá-lo. Mas, via de regra, isso não vai acontecer. Via de regra, eu teorizei tudo eficientemente e eu vou só usar esse caderno como base da minha revisão diária. Todo santo dia eu vou bater o olho nesse caderno e eu vou revisar os conceitos. Ah, André, e como você vai saber que você tem outras lacunas? Já falei para você, cara. Fazendo questões. E repetindo esse processo. Repetindo esse ciclo. Fazendo 80 questões todo santo dia. E dessas questões tirando as minhas revisões. Tirando das questões o fundamento, o core da minha preparação. Esse vai ser a base. Essa vai ser a base de como vai ser a minha reta final. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um panorama da minha semana, né? Um panorama do que vai ser. E é isso. Esse é só o início. Espero que tenham gostado. Eu tô regravando esse vídeo. O outro eu perdi, por algum motivo meu celular apagou, então espero que tenha ficado bom igual. Excelente? Esse é só o início. Vamos pra cima.